Graça e paz. Essa é a 5ª sessão da série sobre depressão. E vamos falar sobre livre da opressão. Primeiramente, eu quero ler em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bom, cada caso é um caso. Cada situação tem a sua peculiaridade. Já tivemos o prelúdio do tratamento para a depressão nas outras sessões, já entendemos os primeiros passos, agora vamos seguir com sugestões para avançarmos no tratamento. Conhecer a causa da depressão é imprescindível no tratamento. Ela pode ser endógena, por carência de componentes químicos e precisa ser tratada com medicação. Ela pode ser exógena, por um acontecimento ruim que desestabilizou emocionalmente, um trauma. Ou pode ser uma opressão maligna, sim. E em qualquer um desses casos, se não for tratado, pode levar ao surgimento da outra e apresentar um quadro de piora. A angústia da alma, ela gera uma descarga de componentes químicos no nosso corpo, trazendo um desequilíbrio. E podem surgir embaraços na mente, onde a angústia coloca barreiras para enxergar, ouvir e ter comunhão com Deus. Existe uma necessidade latente de estar bem. Quando estamos lúcidas, temos a consciência disso. É quando a nossa consciência mostra nosso real estado mental e nos direciona a buscar cura e melhora para a nossa vida. É importante mencionarmos que muitos cristãos não assumem a realidade do que estão vivendo por causa de uma cultura religiosa no qual trata a depressão apenas como um fator de opressão demoníaca ou frescura. E isso é um grande equívoco. Ela pode ser de natureza espiritual, mas também pode ser orgânica, como já falamos. Uma doença na região cerebral, assim como um tumor, uma pneumonia, uma doença cardíaca, E por não compreenderem isso, ou por não serem compreendidos dessa forma, pessoas cristãs não têm coragem de se expor e sofrem sozinhos a doença. A ciência é uma capacitação dada por Deus. O evangelista Lucas era médico. O homem estuda para tratar doenças. Agora existe também a cura espiritual através da fé. Vemos que a mulher do fluxo de sangue passou primeiramente pelo tratamento médico, não sendo curada, ela procurou através da fé em Jesus a sua cura. E veja que a unção de cura que foi liberada dele trouxe cura para ela. Pessoas que pertencem a Deus são seres humanos sujeitos a qualquer doença. Então, estão ainda crescendo em conhecer a Deus para não serem destruídas através da fé que vem pelo ouvir a palavra dele. No livro de Hebreus 10:38 afirma que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus não terá prazer nessa pessoa. Isso significa que só conseguiremos viver através da fé. Então precisamos estar cheias da palavra dele para que fé chegue, para crescermos em fé e tenhamos vida em abundância, conforme João 10:10. Abundância de saúde, de comida, de veste, de graça, de bênção, de comunhão, de alegria. É possível qualquer pessoa, até cristãos, líderes espirituais, estarem deprimidos dependendo das circunstâncias ou das perdas e traumas sofridos. Elias, Jeremias, os profetas, eles foram muito bombardeados nessa área. Então, basta lermos os Salmos para verificarmos como muitos deles são devoções pelos sintomas desse tipo de enfermidade. Até Jesus, ele declarou que a alma dele estava triste até a morte. Marcos 14:34. Dá para imaginar o grau de angústia que ele estava vivendo? Nós temos presenciado nos últimos dias pastores que têm cometido suicídio e pastores e líderes religiosos com depressão. Esse é o extremismo da doença. E mesmo depois de mortos, ainda são julgados pelo povo. A imposição ortodoxa de algumas instituições religiosas tem agregado verdadeiros fardos, pesos, pressões sobre seus membros. E parecem ter esquecido sobre a essência da religião. O cristão puro e sem faltas do ponto de vista de Deus, o Pai, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas e cuja alma permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar, nem se sujar em seus contatos com o mundo. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 27, na versão viva. Eu tenho aqui a versão da NVI,
que diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada já é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Jesus disse que nos deixaria um mandamento superior. Em João 13, do 34 ao 35, diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João, ele instruiu sobre as palavras de Jesus também no capítulo 15 do seu evangelho. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, do 9 ao 13. Paulo disse em sua carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, mais ou menos, do 9 ao 21, eu vou ler, diz assim: o amor, ele deve ser sincero. Então, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que o perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essas três passagens é para que a gente entenda o que é ser igreja cristã, que é vivermos o amor e seus princípios. É isso que temos que ensinar nas reuniões, é isso que deve ser cobrado. Quando pré-julgamos ou trazemos julgamentos para uma pessoa, não estaremos andando em amor. Quer ganhar almas? Ame as almas. Quer cura para as pessoas? Ame as pessoas. Quer libertar os oprimidos do diabo? Ame-os. Quer cura para a sua vida? Ame as pessoas. Busque nas Sagradas Escrituras os princípios para se viver o amor de Deus. Eu já vi pessoas serem aliviadas de sintomas de transtornos psíquicos porque resolveu amar. Liberou perdão. E isso é a expressão do amor. Mágoa é cativeiro, gera química no organismo e traz doenças no corpo e na mente. Seja lá qual for a causa, ela deve ser tratada. Sente-se incomodado com algum peso religioso sobre a sua vida? Livre-se desse peso. Não dê tanta importância a ele. Guarde suas energias para crescer em fé e no amor do Pai. Existem casos de depressão normal, mas é visto no meio cristão como algo espiritual e o medo faz o quadro piorar, pois o demônio é visto como a própria doença e o indivíduo tende a ficar dependente de um exorcista ou de um culto. E se ele não for liberto, o seu quadro não é tratado, então vai se agravar e ele não faz mais nada. Porém, é importante mencionar que existem casos que são de opressão demoníaca, sim. E a vítima, ela só será realmente liberta através da palavra da graça de Deus. O que liberta não é somente o exorcismo, mas alimentar-se da palavra, prosseguindo em conhecer a Deus e ter uma vida na presença dele. Não há nada pior na depressão quando ela é associada ao diabo, pois a pessoa fica sem saber por onde tratar. Também se enfrenta as vozes de pessoas próximas que alegam que é frescura, que quer chamar a atenção, que quer uma desculpa para não fazer certas coisas. Eu acompanhei um adolescente que sofria de depressão, porém a família não suspeitava.
E vale mencionar que algumas meninas e adolescentes que sofrem desse mal apresentam-se muitas vezes chorosas, tristes, isoladas, sem apetite, sem ânimo, mas já os meninos, eles apresentam irritabilidade, mau humor, impaciência, agressividade, entre outros sintomas. Este adolescente, ele tornou-se agressivo, intolerante, só fazia o que queria fazer, não queria mais estudar, e isso proporcionou muito desgaste emocional na família, pois os conselhos eram o quê? Que eles fossem duros com ele, que obrigassem ele a estudar, a estar no meio da família, que brigassem com ele, que castigassem caso não obedecesse. Enfim, o quadro dele só foi piorando, até suspeitarem e levarem ele ao psiquiatra e psicólogo. E só então ele apresentou melhoras. Porém, a libertação veio quando esse jovem aceitou Jesus e se rendeu totalmente a ele. Seja lá qual for a situação, ela precisa ser investigada. Precisa se tomar uma atitude. Diante de todas essas variáveis, segue um conselho a todos os oprimidos, independente da causa da depressão. Então, vamos lá. Primeiro, seja qual for os sintomas e as causas da depressão, faça delas um bem para você. Um sinal amarelo, onde você irá dar atenção a áreas de sua vida que precisavam ser tratadas. Não permita que a doença se instale ou que seja aceita por causa de qualquer tipo de culpa moral. Se esforce para perdoar. E as tristezas que ainda insistirem em permanecer, que elas não sejam para a morte, mas sejam como parte das aflições da vida, suportáveis e capazes de serem vencidas. Segundo, não faça da depressão uma fortaleza em sua mente, uma ideia fixa que tome conta dos seus pensamentos. Renove a sua mente com a palavra. Não fique avaliando o nível de melhora ou de piora. Apenas se alimente da palavra, se envolva com o reino de Deus e deixe que a doença se vire sozinha, até desaparecer. Dar atenção à doença é fortalecê-la, é zelar por ela, é criá-la como um vício. Ela não deve ser ignorada, porém também não deve ser sentada no trono, reinando em sua vida, sendo a dona do teu ser, como dominadora de suas emoções. Não permita, terceiro, não permita que a voz da depressão seja a voz que vai bradar mais alto em sua vida. A voz dela diz para você: durma, se isole, chore, culpe a você, culpe as pessoas. Não perdoe, não se perdoe, não se levante, não compartilhe com ninguém essa dor, não vão te entender. Não existem amigos, a igreja não ajuda, não vá aos cultos, as pessoas não merecem o seu amor, não leia a palavra, pois está demorando para ter efeito, porque isso não vai ajudar. Então, esses são tipos de vozes da depressão. Mas vamos para um quarto item. Não ignore a voz do Espírito Santo, que já diz o contrário. Ele diz: levante-se, não se isole. O contato com as pessoas te dará acréscimos. Se alegre mesmo nas tristezas, pois a sua alegria está em Deus. Não se culpe, não culpe os outros. Deixe isso nas mãos do verdadeiro juiz. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez agora é novo. Se perdoe, perdoe ao próximo, saia desse cativeiro. Perdão é decisão e não é sentimento. Desabafe com alguém maduro, existem pessoas que podem te ajudar. Não crie resistência. Deus vai se revelar a você usando pessoas. Existem amigos, sim, poucos, mas tem. Ir aos cultos vai proporcionar libertação através da palavra, do louvor, da unção coletiva. Ame, leia a palavra. O processo não é instantâneo, mas ele é perfeito. Quinto, busque ter contato com natureza, com ar livre, caminhadas, praia, piscina, sol, plantas, grama, terra, pássaro, fontes de águas, atividades boas, conexão com crianças. Ame, namore, esteja com amigos, participe de conversas e descanse no amor de Deus. Nós sabemos que uma pessoa deprimida, ela não quer fazer nada, ela quer se prender no quarto, se isolar, se enterrar na escuridão o tempo todo. Mas temos a consciência e a experiência de ótimos resultados que colaboram para aliviar os sintomas através do contato com a natureza e da prática de alguns comportamentos, como esses que foram citados. Os elementos da criação, eles têm um poder enorme na cura, na restauração, na proporção de paz e alegria. Deus sabe por que os criou para nós. Sexto, não tenha pena de você. Depressão se alimenta da autopiedade. Olhe para ela não como algo paralisante, mas como um alerta de algo que deve ser mudado.
de algo que poderá ser vencido, de uma oportunidade de ver como a fé funciona, de como o poder de Deus e de tudo que está sujeito a ele é que domina tudo. Tem um hino da harpa cristã que eu acho lindo, tem um verso que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Aleluia. É um momento no qual você poderá produzir música, louvores, poesias, artigos, obras que ajudarão até outras pessoas. Talvez, se eu nunca tivesse tido a experiência com depressão, eu não poderia agora ajudar pessoas a se livrar desse mal e dizer com propriedade que é possível sim. 7º, leia os Salmos. Veja que eles estão cheios de sentimentos, alegres e tristes, que foram inspirações para gerar orações poderosas. Leia também outros livros, leia o Novo Testamento. 8º, se for necessário, tome remédio, mas sem culpa, sem julgamento moral ou espiritual. E então livre-se de sofrer os sintomas da depressão, a culpa da depressão e o diabo da depressão. A medicação, ela deve ser tomada com o mesmo respeito prático de uma insulina que é tomada por um indivíduo diabético. E aí você toma a medicação e continua a sua trajetória de fé. Nada impede isso. 9º, não conheço, mas eu já ouvi dizer que a medicina ortomolecular, juntamente com exames de mineralogia, se detectados os elementos químicos que estão faltando no cérebro e fazendo uma suplementação deles por via médica, as depressões vão esvaindo à medida que a química orgânica vai se reequilibrando. Então, uma reeducação alimentar também pode ajudar, assim como a prática de alguma atividade física. Então, comece a se mover, mas comece hoje, em nome de Jesus. Amém.